amigos, está começando mais um episódio desse podcast Profundadinho Pires. O episódio está saindo atrasado. Todo mundo que ouve semanalmente no seu agregador de podcast preferido, vocês sabem que os episódios são todo sábado. Só que eu não tive como gravar. Vocês sabem. Eu sempre fico repetindo que eu gravo na sexta para publicar no sábado. Aí quando eu não consigo gravar na sexta para publicar no sábado, eu gravo no mínimo no sábado pela manhã para soltar no sábado mesmo. Que também eu não consegui. Então eu tô gravando na noite. Eu tô gravando no domingo, né? E provavelmente eu ainda vou postar domingo, né? Porque eu ainda tenho que fazer a edição. Eu tenho que fazer um tratamento de áudio. Não, é coisa básica. Eu só coloco um compressorzinho, um reverb, boto umas trilhas para dar sei lá, dinâmico. Pra não ficar esse silêncio. Às vezes eu paro, tá vendo? Eu falando, dou pausa. Aí fica um silêncio, que nem agora. Só que com a trilha, às vezes eu preencho esse silêncio com trilha. Então, a semana atrasou. Mas, nas outras semanas, eu vou fazer tudo para não atrasar de novo. Porque foi uma mistura de acúmulo de atividades. E uma mistura de muita coisa para fazer e uma mistura de procrastinação e cansaço. Né? Então, foi isso. E também sexta eu só dou um horário pela manhã, mas essa sexta agora eu tive que substituir um professor, então eu tive mais horários do que o normal na sexta-feira. E é lógico que eu vou substituir algum professor sempre que eu puder, porque é hora extra e é money e eu preciso. Porque o podcast aqui não dá dinheiro, é hobby. Como eu falei, esse podcast é meu terapeuta, já que eu não tenho psicólogo, né? Então é mais barato do que pagar um psicólogo, é fazer um podcast que meia dúzia me ouve. Mas pelo menos eu tenho um público. Você que ouve no Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast. Tem um monte de agregador que o Anchor distribui, que eu não faço a mínima ideia de quantos são. Mas eu sei que é mais de 5, no mínimo. Eu não sei se tem no Amazon. Se tiver, você tá me ouvindo, eu ia dizer, comente aí, mas não tem como comentar. Só tem como comentar no Spotify quando eu lembro de colocar a caixinha lá para comentar. Era para ser automático. Não é para toda vez que eu for publicar um episódio eu lembrar de colocar a caixinha de comentários no Spotify. Mas eu acho que a maioria das pessoas que ouvem nem sabe que tem essa função no Spotify para comentar, né? Você que ouve no YouTube vai ouvir mais atrasado ainda, né? Que geralmente eu publico no sábado, no YouTube eu boto na segunda. Aí eu vou... Mas talvez na segunda já tenha esse episódio. Hoje mesmo. Eu tô gravando domingo, pra postar domingo. Não sei se
eu vou postar no YouTube no domingo. Mas também eu. No YouTube eu tô. Como é que eu digo? Bloqueando os comentários. Sem comentários. Porque eu posto no meu canal pessoal. Então eu não quero. Não quero ninguém comentando. E eu só boto lá só pra fazer uma espécie de propaganda pra pessoa ver lá e vir pro Spotify. Eu digo Spotify, mas é qualquer agregador que o Anchor distribui. Você que ouve no Google Podcast, no Amazon, no quando eu digo o público do Spotify, eu só quero dizer que é o público da onde o Anchor distribui, né? Os aplicativos que o Anchor distribui aí. Que o Anchor foi comprado pelo Spotify, não sei se você sabe, né? Mas o bom é que é um agregador gratuito, né? Eu não gravo e nem edito pelo Anchor. Eu gravo aqui no Audacity, no meu notebook. Eu edito o áudio aqui no Audacity, no meu notebook. E eu uso o Anchor só para publicar o episódio. É ele que distribui aí pelos apps de podcast. Eu não sei quantos, mas de certeza eu sei que não tem no Deezer, que também deve ser, porque é concorrente direto do Spotify, não ia distribuir, né, assim. Agora, o Amazon também é concorrente, mas é porque a Amazon, ele tipo é amigo dos outros streaming. Eu digo amigo, entre aspas. Não é aquela. Porque a Amazon, ele trabalha. Não é só uma coisa, né? A Amazon, ele trabalha com streaming de vídeo, de áudio e loja. Quando digo loja, é o marketplace, o site de marketplace. É várias funções. Livro. Né? Então, como a Amazon atira para todo lado, ele meio que faz parceria, assim, né? Eu cheguei há pouco tempo da casa da minha mãe e meu pai tava assistindo o jogo do Vasco Sport. Aliás, ele tinha assistido, porque quando eu cheguei, o jogo tava paralisado. Eu fiquei olhando, assistindo para entender o porquê o jogo paralisou, faltando 4 minutos para terminar. Porque geralmente é aqueles 4 minutos de acréscimo. Aí eu fiquei assistindo, tentando entender porque o jogo do Vasco Sport foi em Fortaleza? Foi em Fortaleza? Não sei. Acho que foi em Fortaleza. Porque tinha se paralisado. Eu fiquei assistindo. Aí parece que o Sport tava ganhando de 1-0 pro Vasco. Aí o Vasco empatou. Aí o jogador comemorou olhando pra torcida, de perto assim, olhando pra torcida do Sport. E tirou a camisa. Aí aí a torcida não gostou da comemoração. Achou que foi uma provocação. Provocação, mas é uma comemoração, né? Eu assisto aí a Premier League, eu vejo os caras comemorando, fazendo aquele sinal com o dedo na boca, que é para silenciar a torcida.
provocando pra torcida adversária e ninguém invade campo, não. Sim, aí, voltando aqui, eu tenho sou meio prolixo, às vezes eu me perco na história que eu tô contando. Sim, aí o jogador do Vasco comemorou tirando a camisa, provocando a torcida do Sport, aí a torcida quebrou um portão da parte lá do alambrado, invadiu o campo, começou a jogar pedra. Pedra foi eufemismo, porque eram uns blocos de concreto os que o cara tava jogando. Aí a parte da torcida invadiu o campo. Aí os jogadores do Vasco, com o técnico do Vasco correndo pra dentro do. Como é o nome daquele negócio? Quando termina o jogo, o jogador entra lá pra dentro, é o vestiário. É o vestiário? Se não for vestiário, eu vou chamar de vestiário. É vestiário? É. Aí os caras correram com medo. Foi direto pro vestiário. Fora que tinha alguns jogadores do Sport querendo brigar com o jogador do Vasco. Já baixa a torcida invadindo o campo. Aí ficou 1 hora paralisado o jogador do Sport em campo. Só reclamando com o juiz, pedindo pro juiz chamar o time do Vasco de volta pro campo, né? Pra jogar 4 minutos. Aí o time do Vasco não voltou não, porque principalmente o técnico que disse que não era seguro voltar pro campo. E o técnico do Sport brabo, porque queria que o Vasco voltasse em campo para terminar o jogo, para jogar 4 minutos de jogo. Ele quer desempatar o jogo com 4 minutos. Lógico, em 4 minutos dá pra fazer gol. Mas depois de uma confusão, todo mundo atordoado, é lógico que 4 minutos não vai fazer gol. Né? É só pra dizer que voltou. Aí eu sei que no fim o time do Vasco não voltou, não. O negócio é que o futebol no Brasil tá chato. Futebol no Brasil tá chato. O jogador não pode fazer comemoração pro lado da torcida adversária, mas não. Senão a casa desaba. Senão os caras vão quebrar o alambrado. Outra coisa que eu tenho observado, no futebol inglês, o estádio não tem alambrado. Por quê? Porque eles sabem que a torcida não vai invadir o campo. Então não precisa de um alambrado, uma cerca separando o campo e os torcedores. Logicamente que na Inglaterra, de vez em quando, um gaiato invade correndo no campo. Mas geralmente os caras que invadem campo na Premier League é só um maluco que fica correndo no campo. Fica correndo. Não é uma torcida, uma parte da torcida adversária querendo jogar pedra no jogador do time adversário. É diferente a cultura. Mas lá teve uma época que era parecido com o Brasil. Mas aí que eles como é que eu digo?
teve punições, sérias punições, né? Para quem, os torcedores que invadiram o campo. E outra coisa, quando a Premier League, um gaiato, um cara invade o campo, as câmeras da transmissão da Premier League não filma o cara que invadiu o campo. Eles botam a câmera pro outro lado, onde não tem ninguém invadindo. Que é a lógica da transmissão de lá é que não pode dar palco para maluco. Então, e aqui não. A torcida inteira invade, aí entra em confronto com a polícia e as câmeras da transmissão filmando tudo. Não, você tem que fazer que nem os ingleses, vira a câmera para outro lado, onde não está tendo a invasão, porque aí você está dando palco para maluco. A gente tem que aprender com os ingleses. Eles criaram o futebol. E é bom, eu gosto de assistir Premier League, né? Eu assisto mais quando é o Chelsea jogando, né? Mas às vezes eu assisto um jogo aleatório da Premier League. Não é sempre, mas eu assisto. É muito difícil eu jogar. Eu assisti o jogo do Vasco, do Vascão. Mas é porque eu acho chato o jogo dos times brasileiros. Muito chato. O jogo é lento. Os caras caem de palmo em palmo. Não gosto não. Eu sou aquele torcedor do Vasco que é só memória da infância mesmo. Mas memória afetiva, mas não tenho muita importância em assistir, não. Prefiro assistir o Chelsea, Premier League. E é só a Premier League. Eu acho muito chato o futebol espanhol, muito chato o futebol italiano, o alemão, mais ou menos. Mas o que eu acho legal é o futebol, a Liga Inglesa, a Premier League. Embora mudar de assunto, porque eu acredito que a maioria que ouve o meu podcast não quer saber eu comentando sobre futebol. Essa semana me compartilharam para mim a notícia do que o ator que fez Hagrid, eu não sei como pronunciar, Hagrid, aquele personagem de Harry Potter que é o cara que é gigante, tá ligado, né? Que ele ia buscar Harry de moto. Parece que o ator que fez Hagrid faleceu. Não sei qual foi o dia. Eu só sei que compartilhar para mim esses dias agora, semana agora. Ontem. Eu acho que foi ontem que me compartilharam. Mas eu não sei, eu não faço a minha ideia de quando foi. E se foi essa semana, né? Agora deu um branco. Então, pessoas, vamos ler notícia, né? Que é o que a gente vem fazer aqui nesse podcast. Sim. Lembrei de uma coisa. Parece que a Netflix
anunciou que vai lançar um plano mais barato por 18, era 18? 18,90. Não é tão barato assim. Mas, né? Nível Netflix é o mais barato que eles conseguem fazer. Aí o plano é 18,90, só que tem propaganda no meio do que você for assistir, né? Série ou filme que você for assistir, vai ter propaganda. Eu acho que é que nem no YouTube, que a gente clica num vídeo do YouTube, tem propaganda antes, propaganda no meio. Então eu acho que vai ser basicamente assim. Eu como eu não encho muito o saco com propaganda. Quem se irrita com propaganda é minha esposa. Agora ela se irrita. Mas eu acho. Eu sou acostumado a assistir Pluto TV, que é o stream de canal linear da Paramount. E eu uso as propagandas como pausa. Eu aproveito a propaganda para ir tomar água, aproveito a propaganda para ir no banheiro. Antigamente, quando não existia stream, a gente aproveitava as propagandas como pausa para fazer alguma coisa. Agora não. Com os streamers a gente ficou mal acostumado. A gente tem na nossa mão o play e o pause. Na hora a gente consegue pausar na hora que quer. E a Netflix, como perdeu um monte de assinantes, né? Eu não sei quantos milhões, mas foi bastante. Então eles, para recuperar, né, baixar um preço um pouco mais acessível. Não é tão acessível, mas é aceitável. Mas para eles ganhar com esse preço baixo, é enfiando propaganda. Porque os anunciantes, logicamente, vão pagar a Netflix para aparecer as propagandas. E eu nem me incomodo, a Amazon faz isso. Quando você vai clicar para assistir um filme, parece propaganda. Mas eu fiquei pensando, as propagandas que a Amazon faz é só do conteúdo dela própria. Agora que vem na minha memória. Ou tem propaganda de outras marcas? Não lembro. Não, eu acho que a Amazon, quando você clica um episódio para assistir, ela tem propaganda do próprio conteúdo. Tipo, você vai assistir uma série, aí passa propaganda, um teaser de outra série da própria Amazon. Eu acho que eu não lembro de ter visto propaganda de terceiro, de empresa de marcas de terceiros na Amazon. E, se eu não me engano, eu não lembro, né? Cadê? Eu já falei um monte de abobrinhas. Abobrinhas já vai com 24 minutos e eu ainda não li e não comentei nenhuma notícia. Aliás, eu falei sobre notícias, né? Eu só não li notícias. Porque falar sobre o anúncio da Netflix é uma notícia. Eu só não li uma notícia. Eu só ver na memória eu falei. Mas ler notícia é o que eu vou fazer agora. Né? Cadê? A manchete diz assim: mundo
não eliminará a pobreza extrema até 2030. Só com a manchete eu já tenho opinião sobre. Não vou nem ler o resto, a matéria. Eu, eu, eu acho que a pobreza nunca vai acabar, não. É mais fácil a riqueza acabar do que a pobreza acabar. Porque a riqueza acabar é só gastar tudo. Agora, para a pobreza acabar, tem que produzir riqueza. Tá entendendo? Para a riqueza acabar, é só não fazer nada. E para a pobreza acabar, você tem que fazer algo, tem que produzir algo. Tá entendendo? Então é mais fácil acabar a riqueza do que a pobreza. Não acaba, infelizmente. Mais uma meta que não será cumprida. Quem fez essa meta? De, de eliminar pobreza extrema no mundo. No mundo. Quem foi que fez essa meta? Porque você fazer uma meta de um país é mais palpável. Mas de um mundo. É porque cada país tem a sua própria economia, né? Tem só o seu modo de produção. Quando digo produção, tanto produção de alimentos como a compra de alimentos também. Então, quem fez uma meta dessa tá louco da cabeça. Porque se for uma meta palpável, olhando para um país e não para o mundo. Vamos ler aqui a matéria. Mais uma meta que não será cumprida. No início do mês, o Banco Mundial liberou relatório estimado que o mundo não conseguirá erradicar a pobreza extrema até o ano de 2030. Mas também é um relatório fácil de fazer. Eu queria que eles fizessem um relatório que estimasse um ano no futuro de quando vai acabar a pobreza. Ele colocando um relatório que não vai acabar é a coisa mais fácil que pode fazer, né? Eu poderia me impressionar se o relatório conseguisse mostrar o ano aí que vai erradicar. Aí eu digo que o relatório funciona. Esta era uma data-chave estabelecida pela Assembleia Geral da ONU para que fossem cumpridos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, documento assinado por vários países em 2015. Os caras assinaram um documento na ONU em 2015 dizendo que ia desenvolver o seu país de forma sustentável e que isso ia gerar, como é que eu digo? Ia diminuir não é nem diminuir a pobreza extrema, é eliminar. É eliminar. Os caras que faz redação no Enem, quando tem um problema, e que vai fazer a proposta de intervenção, a solução, a gente sabe que quem vai fazer a proposta de intervenção na redação tem que falar que é para mitigar ou reduzir tal problema e não eliminar. Até um estudante que vai fazer prova no Enem sabe que esses problemas sociais não dá para eliminar, só dá para amenizar, mitigar. Aí os caras, chefe de estado, de país, não
na Assembleia Geral da ONU, prometendo uma meta de 15 anos que vai eliminar a pobreza extrema. Ou seja, os caras têm que voltar a ser estudante para fazer o Enem, para eles entenderem que a realidade é mais difícil de combater os problemas sociais. O que eu estou dizendo? Eu não sei. Eu só sei que eu estou falando aqui. As causas do atraso. Agora, a desculpa, porque em 15 anos não vai dar para bater a meta de eliminar a pobreza extrema. Então, as desculpas é agora. Aí diz aqui a matéria. As causas do atraso. 2 pontos foram muito importantes. A pandemia de Covid. Eita, eu não posso nem falar nessa palavra, que eu estou gravando podcast. Não sei se vão me censurar. Então, é esse negócio que teve. Eu já pronunciei, não quero pronunciar de novo. Que provocou o maior aumento da pobreza desde 1990. E 2, a guerra da Ucrânia, que desestabilizou as cadeias globais de suprimento. A guerra da... Não, a pandemia... Eu consigo entender que aumentou a pobreza, porque meio que o mundo parou. Né? As pessoas não dava para ir para o trabalho porque o mundo parou. Aí eu entendo. Mas a guerra da Ucrânia, o mundo não parou. Lógico que desestabiliza, né, as cadeias de suprimentos, mas eu acho que é mais a parte da Europa. Mas também, para a ONU, o mundo é a Europa. Para a ONU, o mundo é Europa, Estados Unidos e China. Se desestabilizar a Europa, Estados Unidos e China, desestabilizou o mundo. É a lógica dos caras. Por isso que eles estão falando aí. Não sei nem o que eu tô falando, mas bora voltar aqui pra matéria. Realidade nua e crua. Segundo o BM, quase 70 milhões de pessoas caíram na pobreza extrema em 2020, fazendo o número total chegar perto de 720 milhões. Ficam nessa... vamos pular de matéria, porque eu tô ficando meio triste. Eu vou passar... Tem uma matéria aqui que é sobre política, eu vou pular. Vou procurar. Achei outra matéria. Be Real atinge marca de 53 milhões de usuários. Não faço a mínima ideia do que se trata Be Real. Não sei nem se eu estou pronunciando corretamente. Mas eu suponho que é em inglês, então eu pronuncio Be Real. Se eu for falar a portuguesada, é B real. Mas como sonoricamente B real soa feio, né? Sonoricamente feio. Então eu subentendo que o nome é Be Real. Be Real. Cadê? A matéria diz assim: qual a real? Você começa o seu texto da matéria com uma questão, com uma pergunta, cara.
É isso que você está colocando no seu texto da notícia. Você começa o texto da notícia com uma pergunta, cara. Ainda mais qual a real. Vamos lá. O texto continua assim. O BeReal, rede social de fotos instantâneas, atingiu o marco de mais de 53 milhões de downloads em torno do mundo na App Store e no Google Play. A plataforma foi lançada em 2019 e, como já falamos por aqui, chegou com o objetivo de romper com os filtros e fotos editadas das redes sociais. Quando veio o boom, não sei, você só consegue escrever o texto da matéria fazendo questões, perguntas, eu não gosto. Eu só quero que você informe, sem fazer pergunta. Então, vamos lá. Quando veio o boom? Entre janeiro e setembro deste ano, o BeReal viu um aumento de quase 23 vezes dos seus usuários ativos mensais. Ao que parece, postar fotos espontâneas em momentos aleatórios do dia agradou os jovens. É sempre os jovens. Se agradar os jovens, a rede social vai crescer. Porque jovens existe de muitos, de montão. E os jovens, a maioria não tem nada para fazer. E eu não sei por que eu estou falando isso dos jovens, que provavelmente são os jovens que estão me ouvindo esse podcast. Na verdade, a maior parte do meu público deixa eu ver a idade. Tem no Anchor. Ele mostra lá a porcentagem. Mas, se eu não me engano, a maior parte do meu público é entre 28 anos e 34 anos. É jovem. Mas é um jovem de outra geração. De uma geração passada. Geração passada? Não. Os jovens dessa geração já é o pessoal mais novos. Não que o meu podcast só é ouvido por essas pessoas entre 28 e 34. É só a maioria dos ouvintes que é de 28 e 34. Mas tem os jovens, mais jovens, entre 18 a 26 também, tá ok? E tem gente que é passando dos 40 também. Pelo menos a estatística que o Anchor me dá. Eu acredito nas estatísticas do aplicativo que por ele que eu publico podcast, né? Então eu tenho que acreditar que o meu público é esse. Onde é que eu tô falando? Eu falei tanta coisa meio aleatória que eu não sei onde é que eu parei de ler. Cadê? Sim, tá aqui. Porém, apesar da alta popularidade, o uso diário do app não tem sido tão significativo assim. No último trimestre, apenas 9% dos usuários de Android abriram o BeReal todos os dias. Esse resultado fica muito abaixo dos seus concorrentes como Instagram, que é 39%, TikTok, 29%, que é que abre a porcentagem de pessoas que abrem todo dia. Facebook, 27%, Snapchat, 27%. Rapaz, se você não ganha do Snapchat, não tem como ganhar de mais nada. Se bem que o Snapchat tá na frente do YouTube e Twitter. Que o YouTube é 20% das pessoas que consomem o YouTube todos os dias.
eu tô nessa porcentagem. Eu consumo mais de YouTube que Instagram. Não sei. Mas é por aí. Eu gosto mais de ver YouTube. Ver e ouvir coisas no YouTube, né? E Twitter. Twitter eu excluí. Eu já nas antigas, assim, alguns anos atrás, eu já tinha excluído. Aí eu inventei de fazer uma conta em abril, quando Elon Musk falou que ia comprar. Aí eu meio que me animei por nada. Aí eu meio que usei até um mês, eu acho que um mês atrás. Eu disse, o que que eu tô fazendo usando o Twitter? Pra quê? É só alguns textos, é só umas frases que os caras publicam. Não tem imagem. Tem imagem. Mas, de forma geral, é só texto que os caras publicam. E geralmente quando não é falando mal de uma pessoa, é dando indireta ou dando uma direta. Por quê? Aí eu peguei e deletei. É. Então, né? Twitter, 18% das pessoas olham todo dia. Eu não olhava o Twitter todo dia. Aí eu peguei. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Você tem que escolher uma rede social e pronto. Não é saudável você ter todas as redes sociais. Porque, por exemplo, você enjoa do que tá vendo na rede social. Por exemplo, no Instagram. Aí fecha o Instagram. Aí abre o Facebook. Aí enjoou, sai do Facebook. Aí vai pro TikTok. Enjoou, aí vai pro Snapchat. Enjoou, aí vai pro Kawaii. Enjoou, aí vai pro Twitter. Aí enjoou, aí vai pro BeReal. Tá entendendo? Quando você só tem uma rede social, quando você enjoar, você meio que larga o celular de lado, assim. Tá entendendo? Eu só tenho o Instagram e o YouTube, né? Eu tenho eu tenho 4 canal, né? Eu tenho o canal do meu podcast Você Lírico, que é o poeta que é de poesia, de literatura em geral. Aí eu tenho um Distorcendo Ideias, canal do YouTube Distorcendo Ideias, que eu gravo com 2 brother meu que estudou comigo na faculdade de letras português. A gente lá é mais engraçado que aqui, porque eu não sou engraçado sozinho. Parece que eu só consigo ser engraçado quando eu estou interagindo com outras pessoas. Faço piada. Mas como eu tô falando sozinho, que não tem uma interação com outra pessoa, parece que o meu cérebro não consegue fazer trocadilho. Tá entendendo? Ou seja, o trocadilho vem para causar riso no outro. Aí como eu tô gravando só, meu cérebro fica assim. Esse maluco tá com o microfone na mão, falando sozinho. Porque se tivesse. Se o programa fosse ao vivo, com uma câmera, eu olhando para a câmera e lendo comentários ao vivo, eu acho que o meu cérebro ia perceber que tinha pessoas interagindo. Só que aqui eu gravo offline. É um aplicativo offline, sozinho no quarto.
Então o meu cérebro, eu disse, ele tá falando só, ele tá maluco. Aí ele diz, pra que eu vou fazer trocadilho se não tem ninguém interagindo a ele que vai rir do trocadilho? Aí meu cérebro funciona meio assim. Tá entendendo? Cadê? Bora terminar de ler aqui a matéria. Quando falamos de aquisição de novos usuários, fazer com que as pessoas realmente usem um aplicativo é diferente de simplesmente baixá-lo. Tem sempre aqueles que só entram para matar curiosidades. Aí tem, é sério, aí tem escrito, o cara que produziu a matéria escreveu para matar a curiosidade, ponto, e ele escreveu risos. O cara escreveu risos. Ai, meu Deus. A notícia parece que é escrito por alguém que tá fazendo uma postagem na rede social. Tá bom. Vamos terminar aqui a matéria. Cadê? Bottom line. Ainda assim, a inovação do BeReal incomodou bastante os concorrentes. Na corrida das redes sociais, Instagram, Snapchat e TikTok criaram recursos bem semelhantes aos da plataforma. É sempre assim. Os gigantes que estão na frente, quando entra alguém para concorrer com a ideia boa, eles vão lá e copiam. Né, os negócios de ter stories, se eu não me engano, era o Snapchat que fazia isso. Né? Aí todo mundo copiou. Cadê? Tem uma matéria aqui falando sobre Code House. Eu não faço a mínima ideia e eu vou pular essa matéria. Aí tem outra matéria. Acumule milhas na Delta comprando café no Starbucks. Vou pular também. Não quero saber. Aprenda a criar seu produto digital em 7 dias. Também não quero saber. A matéria, a próxima matéria. Os shoppings ainda não voltaram ao que era antes da pandemia. Comprinhas. Segundo, é muito estranho o jeito que é escrito essas matérias. Segundo a pesquisa, mesmo com o fim do isolamento social, o hábito de ir ao shopping não voltou ao que era antes da pandemia. Esses centros receberam 100 milhões de pessoas a menos em 2020. 100 milhões de pessoas a menos em 2022. O que corresponde a uma queda de 21% em relação a 2019, que registrou 505 milhões. Mano, legal. Aqueles que batiam ponto nos shops até 6 vezes por mês, dá com dinheiro, né? Atualmente frequentam um ambiente de 4 a 5 vezes no mesmo período. Tá. Caiu de 6 para 5. Isso é cair a frequência? Para mim, cair a frequência de 6 para 2. Aí é cair a frequência. E existem 2 principais razões para isso. Primeiro, grande parte dos shops no país estão localizados em regiões de escritórios, ou seja, a praça de alimentação era o point do almoço. Como boa parte passou a adotar o home office, em alguns dias a visita diminuiu. 2. Por conta do aumento de vendas online,
Os compradores buscam de tudo na internet, roubando uma parcela das compras que antes eram feitas nos shoppings. Né? Vendas online às vezes sai até mais barato do que você ir numa loja. Nova proposta. Se antes era preciso ir até uma loja física, agora bater perna e para comprar é só questão de preferência. Por conta disso, os shops estão criando novos atrativos voltados para lojas. Gastronomia, cinema e eventos. O poder dos influencers, por exemplo, tem se colocado como uma oportunidade de criação de experiências físicas vinculadas ao digital. Um dos maiores YouTubers dos Estados Unidos abriu sua primeira unidade de hamburgueria física em um shopping, o que atraiu mais de 10 mil pessoas para o local. Será que os influencers conseguem salvar o setor? Não sei. Tá bom, né? Acho que eu já falei demais hoje. Às vezes canso e eu tô com muito calor. Não sei se você sabe, eu sou do Rio Grande do Norte. É quente. E eu gravo no meu quarto. Não tem ar-condicionado. E eu desligo o ventilador para não ficar o barulho de ventania na captação aqui do microfone. Então, eu vou ficando por aqui. Vocês que quiserem fazer leitura de notícias como eu faço, as notícias eu recebo por e-mail. É o The News. Entendeu? Aí você assina, coloca seu e-mail no site do The News e todo dia você recebe um e-mail com as principais notícias do dia, ok? Eu já tenho esse hábito de ler notícias na internet. Eu não gosto de assistir telejornal. Eu gosto de ler notícias. Então, o hábito que eu já tenho, eu só faço transferir para o podcast, né? E lógico, eu vou comentar tudo aquilo que eu não sei. E eu já estou falando muita bobagem, eu já vou ficando por aqui. Valeu, obrigado você que chegou até aqui. Compartilhe esse episódio para o seu melhor amigo. Confira se você está seguindo esse podcast. Ative a notificação no Spotify. Eu sei que tem um sininho para você receber a notificação. Quando tiver episódio novo, você não... para você ficar sabendo, né? Para você ficar sabendo, então ative aí o sininho. Eu não sei nos outros agregadores, nas outras plataformas de podcast, se tem sininho, esse negócio de notificação. Mas aí tem a função de seguir, eu acho que você já recebe a notificação seguindo esse podcast. Quem ouve no YouTube não vai estar ouvindo isso aqui, porque eu só boto 15 minutos do programa. Então valeu, obrigado quem chegou até aqui. Falou!